Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Pablo Marques, consultor e sócio da PRM Consultoria. A gente está aqui direto do nosso estúdio, né, na frente de uns pés de milho aqui e de um vento norte que está por chegar aí uma chuvinha domingo. Hoje é sexta-feira, né, dia 9 de abril. Então qualquer detalhe técnico aí a gente pede desculpa desde já. Então vamos falar um pouquinho dessa semana que passou do mercado do boi gordo, onde aqui no Rio Grande do Sul se manteve estável desde o início de março, aí em torno dos seus R$10, né? Diferente das praças, por exemplo, do resto do Brasil. Um exemplo que em São Paulo, agora essa semana já subiu 2%, né? O mercado futuro vem também subindo, e aqui no Rio Grande do Sul a gente está estagnado no preço de R$10 do boi gordo já desde o início de março. Então essa diferença é o Rio Grande do Sul versus o resto do país. Com relação à oferta, a gente sabe que a gente ainda a semana que passou seguiu com cara de entre safra, apesar de a gente já estar, as fazendas já estão fazendo toque, já estão separando as vazias das prenhas, e até agora não houve um excesso de oferta que fizesse com que baixasse o preço do boi gordo. Então seguimos com cara de entre safra, apesar de estarmos na safra. Com relação à demanda, a demanda interna deu uma aquecidinha agora nessa semana, não que subisse muito o preço do boi gordo, porém uma alta de 2% aí no Brasil como um todo, como a gente falou, somente Rio Grande do Sul ficando para trás. Os principais motivos foram o recebimento de salário nessa primeira semana e dia 6 passado dessa semana começou a ter a liberação do auxílio emergencial, que variou aí de R$150 a R$375, que também ajudou a esse pequeno aumento no começo de mês no preço da carne, principalmente no atacado. Saiu agora há pouco dado da CEAGESP que em março os preços médios dos alimentos no atacado subiram 5%, enquanto caíram 5%, enquanto a carne teve alta aí de 12%, ficando aí na carcaça casada a R$19,50. Então mostrando que dentro dos alimentos em março foi o único que teve sustentação, inclusive 12% de aumento. Então a gente vê que mesmo na pandemia, mesmo com um cenário muito desafiador, a gente conseguiu, ainda não que seja bom, porém é o que é, teve um aumento de 12% no atacado, carne vermelha. Então falando um pouquinho mais do mercado interno, o primeiro semestre, segundo o relatório Focus, né, do Banco Central, pensando já a médio prazo, até o final do ano, o primeiro semestre todos sabem que vai ser negativo para o Brasil, porém, segundo o relatório Focus, deve fechar aí o ano, o PIB com aumento de 3,7%. Então, mostrando uma rápida volta da economia aí no segundo semestre, é o que espera o Banco Central. Com relação às vacinas, né, que hoje em todo o mundo é o principal forma de voltar à economia. Então, se qualquer governo quer fazer algo para a economia do seu país, tem que acelerar as vacinas. Então, nessa semana que passou, o número de vacinação diária foi muito próximo a 1 milhão. A semana passada estava em 20 milhões, de sexta para sábado, 20 milhões de vacinados, e hoje a gente está aí, até ontem, 25 milhões, e hoje deve chegar nos 26. Então,
mostrando que seguiu firmeza aí quase em 1 milhão de doses diárias, o que para um curto, médio prazo, a partir aí do início do segundo semestre, realmente a economia brasileira deve voltar se continuar nessa toada de vacina. Outro fator bem importante com relação à vacinação foi um caso que teve com o Sindicato das Indústrias de Saúde Animal, que se colocaram à disposição do governo para começar a produzir vacina da Covid. No sábado passado, o ministro Queiroga se reuniu com o pessoal da OMS, Organização Mundial da Saúde, para falar desse fato, e está levando esse plano à frente, que se eles efetivarem esse plano, o Brasil fica autossuficiente na produção de vacinas, inclusive consegue vender ainda um pouco, o que é uma grande notícia que pode acelerar ainda mais o processo de retomada da economia. Vamos torcer para que dê tudo certo. Isso é com relação à demanda interna, pessoal. Então, com relação à demanda externa, como a gente falou semana passada, março poderia fechar em recorde de exportação, realmente fechou. Fechou em recorde histórico, aí com 134 mil toneladas exportadas, um aumento de 31% com relação a fevereiro deste ano, de 2021, e 6,3% com relação a março de 2020. E quando a gente fala em dólares, março do ano passado versus esse março de 2021, teve um aumento de 12% nos valores de exportação. Valor bem relevante. E pensando agora em abril, deve seguir nessa toada, deve seguir em exportações bem aquecidas, né, por alguns pontos que a gente vai citar agora. O primeiro deles é o dólar, que segue aí em torno de 5,70, agora há pouco estava 5,68, então ajuda nas exportações. Com relação à China, a PSA segue dando novos focos da doença, principalmente no norte da China, onde semana passada, pelas notícias que saíram, em torno de 20% do rebanho reprodutor do norte da China teve que ser dizimado. E no sudoeste da China também aconteceram focos semana passada. Logo, todo o ano 2021 já foram 8 surtos de PSA na China, o que demonstra que eles estão tendo muita dificuldade na reposição do rebanho deles de suínos, que hoje é de 400 milhões, e eles perderam aí, provavelmente nesse 2021, algo em torno de 8 milhões de cabeças de suínos. Ainda falando da China, o PIB voltou já a patamares pré-pandemia, né? Então, sustentando as importações por parte desse país. E agora, de uma notícia mundial, né, o FMI soltou relatório há pouco, esperando aí um crescimento mundial de 6% em 2021. Ou seja, o segundo semestre realmente deve ser bem positivo para todos, né? Voltando ao Brasil, a gente depende aí de uma reforma administrativa e também privatizações de algumas empresas, que saiu também notícia essa semana. Com relação à reforma administrativa, está bem adiantado, provavelmente até o dia 22 vai se resolver, de 22 de abril se resolve algo, e com relação à privatização da Eletrobras também está bem adiantado. Esses dois fatores, a gente conseguindo levar adiante, com certeza o aquecimento da economia brasileira também volta mais rápido. Então era isso, pessoal, por hoje. Eu espero ter ajudado a todos, espero novamente que todos estejam bem, vamos se cuidar e vamos torcer por uma vacinação mais rápida, tá bom? Um abração, pessoal.